Será que idade realmente importa para quem quer começar a programar? E essa pergunta foi enviada pelo Maurício lá no meu Instagram e ele fala aqui: Brother, sendo sincero, você acha que a idade influencia muito na carreira de TI? Eu vejo caras como você, o Diego Fernandes, o Felipe Deschamps, o Justin, todos tiveram o primeiro emprego como programador com 16, 17, 18, 19 anos e eu tenho 21 anos e consegui um estágio agora de front-end, mas acabo me sentindo muito velho e que deveria ter começado antes. Na sua opinião, estou muito velho para ter começado agora? Valeu. Valeu você, Maurício, por ter mandado a pergunta. Primeiramente, Maurício, tu é muito novo, cara. 21 anos, tu tem muita coisa pela frente ainda. Então, tu pode se desenvolver na carreira e buscar qualquer um que tenha começado com 16, 17 anos. Isso não vai fazer muita diferença no fim das contas. Porque, na minha opinião, não existe uma idade certa para começar a programar. O ponto-chave que a gente tem que entender é que programar, né, saber programar, é uma habilidade técnica. É uma skill técnica. Toda skill técnica, ela pode ser desenvolvida, né, quando tu coloca horas práticas, quando tu coloca em prática um conhecimento. É assim que todas as habilidades técnicas se desenvolvem. E esta é a chave do sucesso na carreira de tecnologia, né? É justamente tu adquirir conhecimento e aplicar ele de uma forma rápida, de uma forma que te permita aprender com teus erros, que te permitam pesquisar e colocar em prática aquele conhecimento que tu adquiriu, ter acesso a oportunidades, ter acesso a ambientes que vão te proporcionar, exponencializar o teu aprendizado. Então, quanto mais eficiente tu for ao colocar aquelas horas que são necessárias para se desenvolver tecnicamente, melhor, mais rápido tu vai virar um profissional qualificado, mais rápido tu vai se destacar no mercado. Então não importa muito a idade que tu começou, mas sim ao ponto que tu começou, quais foram as tuas referências, qual era o ambiente que tu estava inserido, quais foram as oportunidades de projetos que apareceram para ti, que te fizeram evoluir 10 vezes, 5 vezes ou igual alguém que começou com 16 anos, alguém que começou com 14 anos. Então, provavelmente tu com 21 anos, tu tá aí num momento chave da vida, numa idade muito boa para se desenvolver, porque tu ainda tem bastante energia, tu tem poucas distrações e ao mesmo tempo tu já desenvolveu o teu networking mais do que alguém de 14 anos, por exemplo. Isso não quer dizer que porque eu comecei antes de ti, porque o Felipe Deschamps começou quando novo, o Diego Fernandes começou como novo, não quer dizer que tu nunca vai se destacar mais do que esses profissionais ou que tu não vai conseguir até mesmo ultrapassar, digamos assim. Não é uma competição, né? Mas se tu tá perguntando, comparando, querendo ou não, tu tá se comparando, né? Tu está numa competição interna. Isso é bom, isso é motivador para te evoluir, mas foca mais em como tu pode exponencializar teu conhecimento através de boas práticas, através de boas referências e de um ambiente que te propicia isso. E para te entender um pouco mais do que eu tô querendo dizer, eu vou contar um pouco a minha história. Eu comecei a estudar desenvolvimento em casa com 12 anos, tá? E aí tu vai falar, pô, o cara começou com 12 anos, né? Então, será que faz diferença? Eu tô com 21. A questão toda é que com 12 anos eu comecei a brincar lá no VB6. Comecei a criar uns sisteminhas de cadastro e tal, de produtos. E muito por incentivo do meu pai, muito também por não ter nada para fazer. Na época era o primeiro computador da família, era uma outra época. Eu nem tinha acesso à internet, já tinha o computador em casa. Então, a internet eu fui conhecer com 13, 14 anos. Então a única coisa que eu tinha para fazer, depois que meu pai vendeu os videogames para comprar o primeiro computador da família, era substituir as minhas horas que eu estava no videogame no computador. E foi por isso que eu comecei a me interessar por programação, comecei a me interessar por tecnologia, mas eu ainda era muito jovem para pensar assim, em quais maneiras eu poderia estar estudando para ganhar eficiência no meu estudo e para exponencializar, né, o meu conhecimento. Então era mais uma brincadeira. Depois, com 17 anos, eu fiquei dos 12 aos 17 sem focar muito assim, em tecnologia como carreira. E com 17 anos eu resolvi aprender a PHP, porque eu tive a oportunidade de fazer um freela. E para esse freela eu tinha que aprender uma linguagem web.
E eu pesquisei, daí eu já tinha internet, pesquisei, né, no Google e descobri o PHP e comecei a estudar o PHP e fiz o sistema freela que eu tinha aceito antes de mesmo aprender o PHP. Eu achei uns exemplos lá, fui seguindo, fui construindo o sistema e aí eu comecei a estudar sozinho. Eu não tinha uma boa referência, eu não tinha uma referência específica, eu não tinha um curso, eu não tinha projeto onde eu entrava e um cara sênior pudesse me passar conhecimento. Não, eu estava sozinho ali no freela como júnior, tocando meu primeiro projeto. Eu aprendi muito sobre análise de negócio, eu aprendi muito até mesmo sobre ser um empreendedor, né? Porque eu estava ali no início da carreira já como freela, como freelancer, então eu tinha que trocar informação com o cliente, eu tinha que fazer a apresentação do sistema. Então isso foi um aprendizado para mim, mas não foi um aprendizado técnico da maneira mais efetiva, assim, uma maneira que eu fosse aprender muito rápido. Foi um processo lento de aprendizado. Depois com 21 anos, aí sim, tive a oportunidade de me destacar um pouco mais e de já ter trabalhado com bastante gente boa, né? E foi quando eu comecei, de fato, a me destacar tecnicamente. Porque foi quando eu comecei no mercado de trabalho a trabalhar em bons projetos que me trouxeram uma boa rede de networking, que me possibilitou ir a eventos e me desenvolver. Então, mesmo que eu tenha começado com 12 anos, lá pelos 21 foi quando eu realmente me destaquei tecnicamente, foi quando eu tive acesso a esse ambiente que fosse me possibilitar exponenciar o meu conhecimento. Claro que toda a bagagem me ajudou, mas de fato a janela ali entre 21 e 24 anos foram as mais importantes para mim tecnicamente. Depois dos 24 aos 28 anos eu empreendi, então eu me desenvolvi não tecnicamente, eu me desenvolvi mais na área de negócio e também foi o ano que eu mais me desenvolvi como pessoa, porque eu me coloquei em situações que eram totalmente diferentes ao mundo de tecnologia que eu já tinha vivenciado. Eu tive que aprender a lidar com pessoas, eu tive que aprender a me comunicar, a fazer networking, criar conexões, levantar capital financeiro para o nosso projeto que a gente estava tocando. Então, praticamente dos 25 aos 28, eu dei uma pausa assim no meu desenvolvimento técnico e foquei muito mais no meu desenvolvimento como empreendedor. E agora, olha só, agora com 28 e indo para 29, agora que eu fiz 29 anos, então nos últimos 2 anos, foi quando eu realmente me destaquei mais ainda tecnicamente. Foi quando agora eu vim ano passado para Holanda para morar aqui, para trabalhar como engenheiro Android aqui. E agora é o momento que eu tô mais aprendendo, que eu tô mais evoluindo tecnicamente com 29 anos. Então é muito uma questão da oportunidade que se apresenta e do que te chama a atenção, né? Isso tu vai conseguir utilizar aquela oportunidade, aquele projeto, aquela conexão que tu desenvolveu para exponencializar o que tu conhece, o que tu tem de conhecimento e com esse conhecimento colocar em prática, né? Então não te preocupa muito com a tua idade. E aí eu já gostaria de engatar aqui numa pergunta que o Wellington mandou, que ele fala aqui: bom dia, gostaria de uma orientação sua, trabalho como operador de máquinas pesadas, tenho 37 anos, vou iniciar uma graduação, gostaria de fazer ciência da computação, mas ouvi vários relatos que a área de TI prefere pessoas mais jovens e as pessoas mais velhas têm poucas oportunidades. Isso é verdade? E Wellington, isso não é a maioria, não é verdade. Como qualquer área técnica, o que importa é justamente a tua experiência técnica, né? É o que tu tem ali de conhecimento para colocar num projeto, é isso que vai importar no final das contas. E tu nem precisa expor a tua idade para isso. Tu pode começar um projeto no GitHub, pode contribuir para o projeto open source, participar de uma comunidade, ninguém vai te perguntar a idade, ninguém mesmo vai te perguntar o sexo, não vai te perguntar o nome. A única coisa que importa no final do dia é se o commit que tu mandou lá pro projeto é de qualidade ou não, se o código que tu tá escrevendo ali é de qualidade e se tu tem uma cabeça também além da técnica, que vai além da técnica. Ou seja, se tu consegue criar conexões, se tu consegue se desenvolver, explicar tuas ideias, né, argumentar para resolver um problema, é isso que realmente importa. Isso talvez seja o teu diferencial. Então hoje em dia no mercado que a gente está atuando como programador, mesmo que seja uma habilidade técnica, uma das coisas que as empresas mais estão buscando são soft skills. E isso é uma coisa que leva tempo e anos para se desenvolver, porque soft skills, ela parte do princípio que tu tem que se autoconhecer primeiro para refletir, saber o que tu precisa mudar como pessoa, né? Isso vem só com os anos, isso é algo que tu pode ler, né, mas tu tem que vivenciar também anos de experiência, né? Isso é uma coisa que eu tenho certeza que tu tens como se destacar, entendeu? Agora aproveita todo o conhecimento que tu adquiriu durante a vida, casa isso com uma habilidade técnica. Como eu falei, saber programar é uma habilidade técnica e ela hoje define a tua carreira, que tu é um programador,
mas no futuro ela vai muito além da tua carreira. Saber programar não quer dizer que tu vai atuar no mercado como programador. Saber programar vai ser uma skill e que tu vai poder utilizar ela em vários projetos, em várias coisas que te dê prazer de fazer. Então, tu pode criar tua própria empresa e usar a programação para vender o teu produto, para atingir mais clientes. Tu pode usar a programação para entender o mercado, fazer análise de dados, e não quer dizer que tu vai ter uma carreira na programação. Então, hoje, sim, existe muita demanda de profissionais com essa habilidade, porém, ao meu ver, é uma habilidade que no futuro todos vão ter que ter. E aí, quando se fala nesse cenário, esquece idade. Quanto antes tu começar, obviamente, melhor, mas não existe uma idade certa para começar. E não quer dizer que tu começou depois de alguém que tu vai se desenvolver mais devagar. Tu pode, em 1, 2 anos, ter acesso a oportunidades, saber, né, escolher as oportunidades por ter um nível de maturidade maior e usufruir delas muito melhor que alguém novo, entendeu? Então, esse é o recado de hoje. Pessoal, eu não acredito que existe uma idade para começar a programar, e eu gostaria muito que tu comentasse aqui embaixo quantos anos tu começou a programar ou está começando e qual linguagem, beleza? Gostaria muito de ouvir isso de vocês. Um forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo.